Aleluia. Estava vendo ali. A qualquer tempo do culto, adoro entregando seu dízimo e oferta. Vamos aproveitar? Pai, a tua palavra diz que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, especialmente nas santas convocações, nas festas, e essa igreja está em santa convocação. Sabemos que esta é uma parte importantíssima do culto, e queremos fazê-la também, como é feita aqui, meu Pai, no momento em que cada um deseja, mas queremos declarar que há esse momento, porque é essencial o momento da entrega ao Senhor. Por isso nós abençoamos a cada um que está se dirigindo ao altar para trazer ao gasofilácio o dízimo, as primícias daquilo que recebeu neste mês, como reconhecimento da soberania do Senhor, porque é o Senhor que dá a provisão, é o Senhor que dá a semente ao que semeia, é o Senhor que faz abundar em nossas mãos, é o Senhor que faz multiplicar. Por isso, com alegria nos dirigimos, não somente para receber a palavra e não somente para te entregar o louvor, mas queremos te adorar, entregando os nossos dízimos e ofertas com alegria, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dormindo bem? Quem estava aqui ontem? Aleluia, glória a Deus. 80 anos, e sabemos, ontem falamos que Deus usa os tempos, Deus marca os tempos, e sempre Deus nos leva para um novo degrau, para um novo nível. Uma das coisas que a gente tem aprendido, história da igreja, é que a igreja, normalmente ela se acomoda. Por isso que surgiram as denominações. Um dos estudos favoritos que eu tenho, que eu gosto, que eu aprendi e que estudei e que ensino, é o mover do Espírito Santo na igreja. E quando você estuda a história de cada denominação nasceu num novo frescor, numa nova unção que Deus deu. Então a igreja se paganizou a partir de Constantino, era uma igreja livre, era uma igreja espontânea, não havia identificação de nome, era a igreja, eram chamados pessoas, eram os do caminho, eram chamados nazarenos, eram chamados de seita, era a igreja. E esse povo se reunia com alegria todos os dias, e enquanto existia templo, até o ano 70, eles se reuniam no pátio do templo. A gente lê templo, parece que era aquele culto solene, lá no templo, no altar. Não, ali ninguém entrava. Ali dentro do templo, ali era só dos judeus mesmo, era o rabínico. Então ali entrava o sacerdote, a igreja se reunia no pátio, lá fora, no lugar chamado Átrio dos Gentios, porque a igreja é gente, a igreja não é prédio. E depois da queda do templo, começaram a se reunir nas casas. Paulo eventualmente alugou lá um lugar que era uma escola de Tirano, e ali ficou por 2 anos ensinando, e a igreja foi se expandindo assim no mundo. Quando chega no ano 300, mais ou menos 300 e pouco, 323, quando surge Constantino, que a gente marca como um divisor de águas, mas na realidade não é nem Constantino, é a mãe dele, é Helena, que é a chamada de Santa Helena na Igreja Católica. Constantino está em batalha pelo Império Romano, e diz que ele teve uma visão de uma cruz, né? E a palavra, o acróstico, né? Com este sinal vencerás, uma palavra latina, e ele manda pôr aquela cruz nos escudos dos soldados e ele ganha a batalha. E aí ele diz que ele se converteu. Ele não se converteu.
Ele ali não fez a igreja cristã deixar de ser perseguida. Ele trouxe a liberdade de culto para todas as religiões, inclusive o cristianismo. As moedas tinham, do lado da moeda, a parte de cristã e do outro lado a parte pagã. Mas de qualquer forma, ele fez em 325 o primeiro concílio. O ano 325 foi o primeiro concílio. Ele subsidiou os bispos. Ontem o apóstolo foi chamado várias vezes de bispo, né? Porque o bispo é o superintendente. Era aquele que era o cabeça, vamos assim dizer, no sentido, era o pastor sênior, era o líder espiritual, era o administrador, episcopos, que é o bispo. E ele trouxe de várias partes da região os bispos, porque estava acontecendo uma controvérsia, estava acontecendo uma discussão ruim demais. Que discussão era? Alguém disse que Jesus não tinha vindo em carne. Então, um presbítero chamado Ário, ele trouxe essa teoria que a carne tem a matéria está o pecado, Jesus não tinha carne, e trouxe algo, e começa as discussões teológicas, e começa a ameaçar dividir a igreja. E ele trouxe para tratar, só que naquele primeiro concílio, já aconteceu alguma coisa. Já foi num templo, no estilo imperial, uma basílica, daí vem a Basílica de São Pedro, a basílica, isso é termo lá do passado, um lugar especial para se sentar, os bispos, e não entrava o povo, a plebe ignara, como é chamada assim, a ralé, não entrava. Os pastores, conta a história eclesiástica, que eles ficaram tão maravilhados, porque até então eram perseguidos, eram maltratados. Eu não consigo ficar parado, então eu vou dar trabalho para você, que eu não consigo. Se eu ficar parado, não sai nada. Então, os pastores, quando entraram, recebidos pelo imperador, aquela ostentação, aconteceu o que acontece hoje. Eles se empolgaram com o glamour. Eu costumo dizer que muitas pessoas não entram no mover do Espírito por causa de onde eles estão no glamour. E algumas pessoas não saem de determinados lugares, mesmo sabendo que Deus não está ali, por causa do glamour. Me lembro que eu pregava no Rio de Janeiro alguns anos atrás, e o pastor, o apóstolo ali, fazia parte de um grupo que fala muito sobre excelência, sobre riquezas, prosperar muito, o líder tem que ter o melhor carro, a melhor roupa, usar grife, e ali ele estava em crise. Não acontece isso, mas às vezes, fim de conversa de noite, comida depois de culto, é para a gente falar das crises que a gente enfrenta. E ele ali falando, ele falou, eu vou sair, eu não aguento. E a esposa do lado, muito elegante, muito bonita, e é normal, não tem problema algum, com os brincos, com joias. E ela começou a emitir sinais por baixo da mesa. E ele foi baixando faixa, e ele continua lá até hoje. E ali, Deus me deu a palavra, porque a mulher é o ponto de toque do homem, isso é de Deus. Eu pensei, esse homem não vai sair de um lugar que não é que está em pecado, mas que está fascinado pela glória, pela riqueza, por algo que foge do padrão de Jesus. Mas a mulher dele, que é a pedra de toque, ela não quer perder aquele status quo, aquele ambiente, aquele glamour. E é algo que fascina. Eu participei de uma reunião que eu fiquei atônito, uma reunião que foi feita para cativar pastores, e era uma reunião meio secreta, e quando eu entrei, que eu olhei aquele ambiente, eu me lembrei do tempo que eu era administrador de empresa, que eu era auditor, que fazia as melhores reuniões dos hotéis, que tinha coquetéis. Quando eu entrei, vi aquilo fantástico, e logo o líder me levou, olha, você não veio de smoking, eu vou te levar numa boutique e vão te vestir. Eu falei, como? Me levaram numa boutique, enquanto ele fazia as unhas, a sua podologia, me alugaram um smoking. Eu falei, coisa maravilhosa, meu Deus, coisa gostosa. Quem é que não gosta disso? Quem não gosta do chique? Não tem nenhum problema, desde que o teu coração esteja no lugar certo. Meu tempo ali foi curtíssimo. Eu tive que voltar para a estrebaria. Não que seja ruim, mas o glamour te faz
perder, muitas vezes, a simplicidade do Evangelho. Então Constantino trouxe o glamour, depois de 300 anos de sofrimento. E a igreja ali começa a se tornar imperial. No começo, a linguagem é do povo. Depois, vem o latim. O latim era para os eruditos. Olha como começa a se matar a coisa. Por isso que ontem eu falei, valorizei demais a dedicação do apóstolo e da profeta sobre a palavra. O que começou a matar a igreja foi tirar a palavra. Se a única maneira da pessoa se converter era ouvindo a palavra, como é que a pessoa vem para uma reunião e só vê o ritual e não entende o que é falado? Depois foi tirada a Bíblia. A plebe não tem condição de interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é alegoria. Matou. Então a igreja entra no período, aí mais ou menos nos anos 500, a igreja entra no período chamado a Era das Trevas. Começa a cortar a raiz judaica, começa a cortar, porque Roma começa a perseguir os judeus, e a igreja no começo era a igreja de judeus, 3.000 judeus convertidos, 5.000 judeus convertidos, amantes da palavra. Só que aí a igreja, quando destrói o templo, e depois do ano 135, quando Adriano destrói mesmo o povo judeu, destrói Jerusalém e muda o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina, um nome pagão, muda o nome da Judéia para a Síria Palestina, derruba o templo já tinha caído, mas no lugar do templo, no Santo dos Santos, bota uma estátua para Júpiter Capitolino, e deixa só um pedaço do muro, para que os judeus, os que escaparam, pudessem vir uma vez por ano, para chorar. Vocês viram o apóstolo ali naquele muro? Aquele muro chama-se Cótel, ou então muro ocidental. A palavra muro das lamentações é escárnio. A gente fala, mas é porque acostumou, mas não deveria falar, porque é escárnio. Que Adriano falou, deixa o muro para que eles venham todo ano, cheguem longe e chorem, porque foi destruído o templo de Deus. Aí a igreja cai fora de tudo, e todos os concílios. Esse foi o primeiro concílio, em 325. Depois sempre vão ter outros concílios, e todos os concílios, corta Israel, corta Israel. Se for pego alguém falando Shabat, se for alguém falando que não come carne de porco, todos os costumes de judeu, é anátema, é maldito. E aí todos os concílios, até hoje, sempre destruindo a nossa raiz. Perdemos a nossa raiz, não tem palavra. A palavra só quem pode são os bispos, porque o povo não tem condição de entender, e ainda assim é em latim, não há salvação. Então, lógico, muitas coisas acontecem, mas em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, um padre, um monge, Martim Lutero, ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses. Ele não queria fazer reforma nenhuma, ele não queria romper com nada, ele não queria abrir igreja, ele só queria discutir com aquele Papa, com o Papa Leão. Ele queria provar pela Bíblia que ninguém é salvo por obras, é salvo pela fé. Ele queria provar que aqueles dinheiros que estavam roubando do povo, chamando santa indulgência, você sabe o que é santa indulgência? Alguns sabem, né? A pessoa comprava um pedaço de papel e tirava a família do purgatório. Então, um parente, teu tio foi para o inferno, lá para o purgatório, que ninguém ia para o inferno direto, é primeiro para o purgatório. Ia para o purgatório, mas a hora que você desse uma oferta para a construção da Catedral de São Pedro, essa que a gente vai todo ano, quando vai para Israel, quase todo ano, aí o seu parente, você tira o teu parente, tira a tua mãe, tira o teu tio do purgatório. Parece piada, a gente ri, mas era assim. As pessoas miseráveis, as pessoas se arrastando. Então quando Lutero ele vai a Roma, vê aquelas pessoas mendigas, se arrastando, cheias de doença, se arrastando para levar aquele dinheiro, por causa da pregação de Tetzel, um pregador, Tetzel, ele falou, isso é absurdo, uma abominação, isso não está na Bíblia. E ali, naquelas 95 teses, Deus rompe com séculos e séculos de escuridão. Aí começa o caminho de volta. Se eu estivesse fazendo um estudo sobre as festas bíblicas, porque as festas bíblicas, como eu disse ontem, elas marcam o período de um ano, a primeira festa e a última festa, o plantio e a colheita, mas também historicamente ela funciona. Lutero representa
A reforma protestante representa o Pessa, a Páscoa, a saída das trevas, a saída do Egito e começa a caminhar rumo à terra prometida. Vocês lembram que eu preguei isso aqui? Lembra? O apóstolo Davi estava sentado aqui com o olho arregalado. Eu falei, meu Deus, eu estou falando bobagem. Mas eu já tinha começado e fui até o fim. E ele com o olho arregalado. Eu falei, meu Deus, o que eu estou falando de heresia aqui, meu Deus? Estou acabado. E não tinha mais como parar, eu tinha começado. E aí o Davi disse, Nicolau, acho que eu gastei 2 horas. Falei, Nicolau, pelo amor de Deus, você é responsável em botar isso no livro. Daí que eu escrevi meu livro, Israel, Relógio de Deus. Também foi aqui. Eu acho que eu sou pastor auxiliar aqui dessa igreja, viu? Eu acho que eu sou socó. Eu devo achar que eu sou socó. Você sabe o que é socó? Lá em São Paulo, muitos anos atrás, na região bem simples, tinha um pastor. Naquele tempo a gente ordenava assim, a gente não. As pessoas ordenavam, a pessoa se destacava na espiritualidade, já era pastor. E tinha igreja que tinha vários pastores auxiliares. E tinha um bem simples, um irmão bem simples, já está com Jesus. E um dia chegou o pessoal da denominação, falou assim, você é o pastor aqui? Ele falou, não, socó. E ele foi descobrir que era socó. Ele, na linguagem nortista, ele quis dizer socó pastor. Então virou assim, pastor auxiliar é socó. Então eu vi que tem vários socó aqui, é pastora socó, né? Socó. Socó pastor. Então, começa a Páscoa, o caminho de volta. Interessante que as festas falam assim, ázimo, pão sem fermento, a Páscoa, primícias. Primícias fala de santificação. Depois vem, na continuidade da reforma, vem John Wesley, com santificação. Depois vem trombetas. Depois vem Pentecostes, 1907, na Rua Azusa, quando acontece o mover pentecostal moderno, caminhando para a última festa, caminhando para o fim dos tempos. Década de 90, falamos bastante sobre o shofar, trombetas. É um mover preparando para expiação e para tabernáculos. Da mesma maneira que há um curso no ano, há um curso na igreja para apontar o fim. Nesse período as igrejas começam a se desenvolver, começa a surgir igreja, 1500, surge os luteranos. Ele não queria fundar a igreja, mas surge. Veja o filme Lutero, surge os luteranos, depois os irmãos. Os irmãos é uma história linda. Eu tive o privilégio de ir no lugar onde um grupo orou por 120 anos. Não dá, nossa mente não consegue entender. A gente não consegue fazer uma reunião de uma semana. Eu estou querendo fazer um culto de 8 dias e estou aqui pensando, Deus, será que eu não vou ficar só eu e o zelador todo dia na igreja? Porque no dia do aperto vem o pastor porque ele é o líder e o zelador porque tem que abrir o prédio, né? Então, será que vai ficar eu, o zelador e a minha família? Não, porque eu quero fazer um culto de 8 dias seguidos. Mas ali aqueles irmãos começaram a se reunir de 2 em 2, um revezando o dia inteiro e ficaram por 120 anos. Onde nós conhecemos como o reavivamento dos morávios, na Alemanha, na cidade de Herrnhut. Então, um homem chamado Nicolau von Zinzendorf, um conde, ele recebe pessoas que estão sendo perseguidas pela igreja, não é pela igreja católica. Olha, isso aqui é uma introdução onde eu quero chegar. Como a gente vira tradicional, terrível. Lutero rompe com toda a estrutura romana. Tinha que ser só alguém de Deus para fazer aquilo. Porque não é com uma denominação, é a única igreja, vamos assim dizer, a única instituição chamada igreja, porque a igreja sempre existiu. Lutero rompe, mas logo depois, os que reformaram já começaram a também perseguir aqueles que buscavam o novo. E esses irmãos fugindo, não tinha para onde fugir, de católico e de protestante. Esse Nicolau tinha um lugar, um condado, e ele começou a receber esses irmãos. E esse Nicolau Zinzendorf, ele não queria ser pastor não, ele só cedeu o lugar. Mas ele viu que ia chegando, e começou a ter confusão. Ele assumiu a direção e no dia 27 de agosto de 1797, começa uma reunião de oração. E vai até 1800, 120 anos depois, gerou missões modernas.
Não existia missões no mundo. Começa com Guilherme Carey, começa missões modernas. E aí começam a surgir as denominações. 1907, pela primeira vez, a explosão de línguas, depois de quase 2000 anos. Quando foi a última vez que a igreja orou em línguas? Quando foi a última vez que a igreja viu milagres? Não há registro. Depois da destruição do templo, depois da dispersão do povo, no ano 135, depois de Constantino, a igreja começa a ser institucionalizada. Os pastores, a grande maioria, não é convertido. Como não é convertido? Porque é o imperador que nomeia. Tem terra em jogo, tem negócio em jogo. Então, é o meu parente, é o meu cunhado. Mas e se a pessoa morrer e vai ficar esse patrimônio para a família? Não, então não pode casar. Daí vem o celibato. Para que não haja... Há pessoas que têm o dom de celibatário, que não têm vontade de casar. Mas há pessoas que entram ali e sofrem as maiores atrocidades. Hoje o escândalo no mundo é o problema da pedofilia. E hoje começa a vir tudo à tona, porque a pessoa não resiste. Ouve aquelas confissões monstruosas. Ele não resiste, ele cai. Eu tive uma semana de aula de teologia católica com um padre que está com Jesus. Foi pastor Aníbal Pereira dos Reis. E ele foi padre por muito tempo, perseguiu a igreja, tocou fogo em igreja em Guaratinguetá de crentes. E se converteu. E quando ele se converteu, ele ficou estudar para ver a melhor igreja, segundo ele, não sou eu, a igreja mais bíblica. E ele se tornou batista, pastor batista. E ele fala, quando eu chegar no céu, eu vou dizer, Paulo, você não é o maior pecador, eu sou o maior pecador. A pessoa que ouve confissões por tantos anos como eu ouvi, não pode ter alguém mais pecador do que eu, porque tudo é na nossa mente que acontece. E ele contava para a gente, nós éramos seminaristas, ele contava aquelas pessoas mais ilustres da cidade, que a cidade amava, porque eram as pessoas caridosas, eram os tarados, eram os pedófilos, vinha e contava e saía com aquela cara lisa, e ele como padre não podia contar para ninguém. As maiores, isso há mais de 30 anos atrás, foi em 82 que eu tive essa aula. Então, isso era a igreja católica. Então, quando em 1907, a explosão pentecostal, isso era algo mostrando o sinal do fim. Ontem eu falei que 11 é a 11ª hora. Profeticamente, 11 está perto da meia-noite. A Bíblia diz, e é perto da meia-noite ouviu-se um grito, o noivo vem. Então, quando na virada dos anos 1800 para 1900, um grupo de jovens começou a se reunir num acampamento chamado Betel, procurando dons. Que dom? O dom de línguas, está na Bíblia. Era uma reunião pequena. E naquela reunião tinha um pastor negro, ex-escravo, chamado William Seymour. Por que negro? Se hoje há preconceito, imagine naquela época, cego, sem curso teológico. E ele estava naquela reunião e viu uma moça orar em línguas. Começa o ano de 1900, ele volta para a congregaçãozinha dele, mesmo sem ter passado pela bênção, pela experiência pentecostal, ele prega. Ele prega aquilo. E a igreja dele era um galpão de madeira alugado dos metodistas. Os metodistas tinham agora o seu prédio. E naquela igreja que não tinha banco, tinha barris com tábuas, e as pessoas ficavam diante da outra. E ele começou a falar de línguas. E ali irrompeu o movimento moderno de línguas. As pessoas explodiram em línguas. A imprensa fez o que faz hoje. Hoje a imprensa está batendo na igreja, chamando-nos de estúpidos, chamando-nos de ignorantes, e ela está contribuindo conosco, porque a igreja é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. E a imprensa faz a nossa propaganda. Vocês percebem que essas vezes a seita cresce? Como a igreja, bom, não posso falar que está sendo gravado, você vai ficar rodando depois, e hoje tudo não pode mais, tudo não pode, depois, como diz a tua filha, né? Vamos processar, então eu vou ficar na minha. Então, mas quanto mais se critica, mais cresce. E a imprensa americana foi, porque via pessoas caindo, babando, dançando, etc. E o mundo inteiro começou a procurar. E ali foi o mover pentecostal. 1907.
10 anos depois, 10 anos depois, é um período, está aquele monte de pentecostal fazendo bagunça, uma maior bagunça. Diga, onde há a obra do Espírito, não tem ordem. Esse é o problema. A palavra em Provérbios diz, quando o celeiro não tem boi, tudo está limpinho, mas na abundância dos bois, tem muita sujeira no chão, mas há abundância de comida. Quando o teu armário está sem nada, e as tuas panelas limpinhas, você está mal. Mas quando está tudo muito bagunçado, é porque tem comida. Eu não gosto de louça suja, eu lavo louça. Em casa a gente trabalhamos junto e eu faço uma das coisas que eu não posso ver é louça suja. E eu tenho uma filha que diz assim, pai, só aconteceram 10 pragas, porque Deus tocou no coração do faraó. Se Deus não tocasse, ia ter a 11ª praga. E a 11ª praga seria lavar a louça suja do Egito. Porque lavar a louça é uma praga. Minha mulher fala, você é psicótico, você não pode ver uma colher. Eu falei, não, bem, tu começa com uma colher, você toma um café, daqui a pouco tem um monte. Você faz uma pipoquinha, daqui a pouco tem muita coisa, como louça suja. Então, assim é o mover pentecostal. No mover pentecostal, existem coisas. E logo no começo, ninguém sabia controlar-se. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E como é que eu vou introduzir alguma coisa aqui agora? Por exemplo, no início do mover pentecostal, as pessoas cacarejavam, imitavam bicho. A gente já viu isso por aqui, não viu? A unção do leão, a pessoa vinha virar leão. Aí já viu os 4 seres, as pessoas correr, dar peitada um com o outro. Eu quero morrer, mas eu fico quieto, eu não ouso abrir a boca. Porque eu compreendo que eu posso controlar isso. Só que eu posso controlar de tal maneira que eu vou controlar o espírito. E aí eu vou fazer a igreja virar religião. Então o caminho é delicado. O caminho é sensível. O que é da carne? O que é da alma? E o que é do espírito? Então no movimento tem do espírito, tem a alma e a carne. Mas a hora que você quer controlar muitas vezes a carne, a alma, você pode fechar o espírito. E o Espírito Santo vai embora. Se quiser botar o Espírito Santo numa caixinha, ele vai embora. Então quando começou o movimento pentecostal, 10 anos depois foram organizar. Foi onde foi fundada, foi criada o que nós conhecemos hoje como as Assembleias de Deus. Alguns anos depois, 30 anos depois, começa a vir uma chuva. Diga sempre chuva. É o novo. Que bom que deu um temporal antes de eu chegar aqui. Aleluia. Graças a Deus. Até raio desceu. Pelo menos lá no hotel, o meu estava sem telefone, disse que foi o raio. Eu falei, meu Deus, o negócio foi feio. Chuva. Em 47, 3 períodos de 10, 30 anos depois, começam a aparecer pela primeira vez curas divinas. É o tempo da chuva serôdia, é o mover chamado chuva serôdia. A igreja já estava pentecostal, mas só ela que tinha os dons, só ela tinha o Espírito Santo, ninguém mais tinha o Espírito Santo, e tinha que buscar do jeito delas, tinha que ser daquele jeito, o Espírito Santo não irrompe. E aí começa o mover de chuva serôdia, que é o mover de cura divina. É mais um mover do Espírito. 47, 3:10. Mas à medida que aproxima-se do fim dos tempos, diminui os períodos de 10. De 3:10 vem para 2:10. Em 1967 vem o mover carismático. Nessa até católico é batizado no Espírito Santo. Não me pergunte que eu não entendo, eu não quero entender que não é minha área. Tenho minhas convicções, mas não posso dogmatizar. Então, ao romper associado com Israel, como eu disse ontem do tetrade de 67, Jerusalém é tomada, e aí as igrejas todas. Aí vem Batista, começou a denominação, os batistas nacionais, homens como o pastor Ernesto Tonini, que tem 100 anos, príncipe de Deus, homem santo,
diretor da faculdade teológica, diretor do colégio batista, um príncipe batistão, foi pego pela obra do Espírito Santo. E quando aquele grupo foi excluído, a coisa foi tão monstruosa no nosso meio, que alguém disse assim: não vou levantar a mão para excluir, eu vou levantar o pé, numa assembleia em Minas Gerais. Então os batistas se fecharam contra a obra do Espírito, e aquele homem renunciou tudo aquilo que ele tinha, tudo, e rodou esse país por 28 anos. Eu estava na casa dele, logo depois que eu também entrei no Mover, ele muito humilde me recebeu, me deu um monte de livros, ele disse: Pastor Francisco, por 28 anos, eu chegava na minha casa na terça e saía na quinta, para levar a obra do Espírito nesta nação. Começaram no meio dos batistas, aí metodistas. E o que a gente aprende? Que o Espírito Santo vem, traz a igreja para o novo, e a igreja tradicionaliza novamente. Porque o novo assusta. Quem não tem medo do novo? Ontem vocês escutaram eu falar, eu tinha meu programa para 5 anos, não era eu, era a denominação. Eu tinha um livrinho chamado Pontos Salientes, que já era o que o apóstolo fez. Já tinha lição do ano. Só que eu tinha a lição, o currículo para 5 anos. Eu sabia o que ia falar daqui a 5 anos. Isso é mal? Não, é uma organização. Mas por outro lado, se não houver uma brecha, uma janela, o Espírito Santo não pode mudar, porque eu já tenho o meu sistema. E aí eu vou falar com Deus: não, Deus, você vê que isso aqui é melhor do que o que você planejou. Porque olha como eu montei. Meu estudo aqui é baseado em Scofield, é baseado em Strong. Eu pesquisei, isso aqui não é coisa simples não. Eu ralei para fazer isso aqui. Então eu só me diz, você vê que essa aguinha com açúcar aí? Não, o povo quer coisa consistente, eu preparei coisa. Então se discute com Deus. Você não pergunta para Deus, você pede que Ele abençoe. Você faz, Deus abençoa esse negócio. Abençoa isso. É igual a gente faz um negócio, né? A gente faz a sociedade, não consulta, ó Deus, abençoa meu negócio. Já era. Eu estou dando um exemplo, isso é aleatório. Então a gente entra no negócio, casa errado. Ó Deus, converte meu marido. Pode ser que ele converta, mas às vezes nem sempre. Semana passada, uma mocinha namorando um rapaz incrédulo, um rapaz muito bom. Todo não incrédulo é muito bom, até o dia do casamento. Ele permite, ele vem inclusive. Olha, eu conheço 300 casos. Casou, acabou. O senhor faz meu casamento? Não. Família grande. Não, eu não faço. Mas eu quero, case. Aí ele vai procurar um padre. Vá. O problema não é ele, o problema é você entrando em julgo desigual. Depois você vai vir correr. E aquela história que eu conheço: olha pelo meu marido me bate, meu marido é isso. Sim, você casou errado. Então a pessoa entra e quer que eu ainda seja testemunha da desgraça, que eu ponha as mãos para me... Não, você vai sozinha. Depois aí eu olho por você, se Deus fizer alguma coisa, se não fizer, problema teu, vai segurar o cara, e aí depois não vai poder divorciar mais não. Aí começa outra luta. Deus falou que não é mais, foi bom, então o negócio está ruim, agora complicou. Aí quando quer te fazer a tua cabeça para divorciar, e aí você tem que, como é que vai agir? A pessoa está acabada, você nunca pode falar o que deve fazer, mas a pessoa vai, que não suporta, mas você tem que acolher. Então, não é fácil. Nós tomamos a decisão e pedimos o aval de Deus. Primeiro nós temos que ter o aval de Deus e tomar a decisão. Todos os momentos marcantes de períodos, nós temos que mudar. Falar com toda humildade, com todo respeito, até porque eu me considero da casa. Eu estou muito feliz de que eu vejo aqui, diferente do ano passado. Há um novo frescor. Eu não precisaria falar isso, eu poderia entrar e sair como fiz o ano passado, feliz, ir embora e quieto. Mas houve algo neste ano que passou. Hoje cedo, quando eu falava com a minha esposa, eu testemunhava. Houve algo novo aqui na Beriana. Porque não poderia estar da mesma maneira. Porque o projeto de Deus é crescimento. Toda planta saudável cresce. Não é o projeto do crescimento para estabelecer metas. Eu prego
que eu não ganho por comissão. Deus me paga de acordo com Ele quer pagar. Não é por comissão. E aliás, parece que quanto mais eu trabalho, menos eu ganho. Então eu nem me iludo. Não me iludo com dízimo alto, não me iludo fazer média com ninguém. Eu sou meio grosso mesmo, Deus me conhece, é assim, eu peço perdão, mas eu sou grosso. A pessoa vem, não, eu não, ninguém, se eu sentir que alguma coisa vem para mim, com segundas intenções para eu ficar preso, eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser livre. Eu não quero depender de ninguém. Não me dê nada que eu vá ficar preso, que eu seja obrigado a ir 3 vezes por semana na casa, que eu seja obrigado a ir para um almoço ou para uma churrascaria. Eu vou espontâneo, numa boa, mas não condicionado porque eu estou devendo favor, porque ganhei alguma coisa. Então, eu sou grosso. Minha esposa que é pastora, ela que seja mais mole. Então, mas meu compromisso é com Deus. Então, eu creio que hoje, para nós aqui, para Beriana, um desafio vai se abrir. Um desafio vai se abrir. Nós não vamos poder continuar da mesma coisa, senão daqui a pouco vai precisar de uma renovação. Nós tivemos um culto para pedir perdão para voltar para a renovação. Por quê? Porque nós desrenovamos. A gente para desrenovar é fácil. Começa a melhorar. O caixa começa a entrar no azul. A gente já começa a ter cautela. Os melhores momentos da minha vida é quando eu não tinha cautela. Quando eu me jogava nas coisas de Deus. Hoje penso 2 vezes. Talvez por causa da idade. Talvez por causa do sofrimento. Mas muitas vezes é erro. A pastora, nossa administradora, falou: apóstolo, o que é isso? O senhor nunca teve medo de desafio? O senhor partia para tudo, enfrentava, agora o senhor foi perguntando como é que está o caixa, se está tudo... Não esquenta, vai embora, vai fazer. Amém. Eu não tinha casa, o prédio da igreja era alugado, foi o tempo que eu mais me aventurei, aprendi de Deus, realizei, eu não pensava, também não tinha o que pensar, se pensasse, morria. Mas hoje já nós temos o nosso prédio, eu tenho minha casa, meus filhos são casados, não tenho que sustentar filho. Estou mais cauteloso. Cauteloso. Então muitas vezes a cautela pode ser falta de dependência. Ok, vou começar agora a mensagem. Efésios 1, de 15 em diante. Alguém tem que fazer almoço hoje de manhã? Ok. Não, mas a gente para, mas lá meio-dia a gente vai almoçar e depois volta, fique tranquilo. Efésios 1, de 15 a 23. Uma vez um pastor, não é o apóstolo Edson não, outro pastor, chamou um pregador para um culto noturno. Escuta essa. Letícia. O pastor, assim, todo empolgado como eu, chegou. O pastor deu o microfone, ele falou assim: quantas horas eu tenho, pastor? O pastor falou para ele: olha, você pode ficar a noite toda. Eu e meu povo, 10 horas, vamos embora. Então, como eu não quero ver gente saindo, eu quero sair com vocês, fiquem tranquilos que antes da meia-noite a gente vai embora daqui a pouquinho, tá bom? Descanse. Keep calm. Efésios 1, de 15 a 23. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Primeira coisa que nós temos que saber, como indivíduo e como igreja, o que é que foi preparado para mim? Qual é o meu destino profético? Por que eu estou no planeta? Por que entre 500 milhões de espermatozoides, eu entrei no óvulo da minha mãe e todos os meus irmãos morreram para que eu existisse? Se existe uma soberania de Deus, para você estar aqui, milhões de outros vocês, os seus irmãos morreram. Só você foi fecundado. Eu já sou vencedor por eu ter sido o primeiro a entrar no óvulo fértil da minha mãe. Eu não prejudiquei ninguém, eu não fiz nada, mas na hora, naquele start da semente, como Deus opera, eu nadei, eu ali fui Nicolau, mais que os outros eu fui conquistador, e eu entrei, e eu fui fecundado, porque há um projeto de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos desde quando nenhum deles existia, ou seja, enquanto não teve aquela corrida, aquela grande corrida, já estava escrito a meu respeito, e a palavra diz no Salmo 139, quando eu era ainda uma massa informe, quando eu era aquele líquido ainda, quando eu não tinha perninha, quando eu não tinha nada ainda, naquele momento Deus me olhava, Deus me contemplava e estabelecia o projeto que Ele tinha para a minha vida. Isso é maravilhoso! Diga aleluia, diga glória a Deus. E se essa igreja é pentecostal, dê um forte aplauso ao Senhor. Só por isso eu já sou vencedor. Eu não vou ser, eu já sou. Há um destino eterno. A Bíblia diz que no céu há o livro da vida e o livro dos livros, o livro das obras. Há um livro com o teu nome e há um livro com o projeto para você. Olha, queridos, eu vou falar um negócio complicado. E é um imbróglio, é um paradoxo, é um contrassenso. E eu não sei explicar. Mas você não tem escolha. Você não vai conseguir fugir de Deus. E se você quiser ir para o inferno, você vai ter uma dificuldade muito grande. É mais fácil você entrar no céu do que no inferno. Porque para você ir para o inferno, você vai ter que pisar no sangue de Jesus e insistir e ficar. Porque Deus planejou para que tudo dê certo naquilo que Ele pensou e sonhou a teu respeito. Se como indivíduo há um projeto divino para a minha vida, eu digo lá na igreja, ninguém fique procurando igreja, busque a sua. Eu queria uma igreja perfeita. Não tem. E se tiver, a hora que você entra, acabou de contaminar. Todas têm problemas, porque eu sou um problema. A arma que Deus usa é afiar rosto com rosto. Por isso que não existe igreja internet, não existe igreja virtual. Maior maravilha, pode a tecnologia, eu uso o tablet, logo quero botar as telas, eu quero que todo mundo toque, tudo bem. Isso vai ajudar, mas se não tiver o face to face, é o único lugar que nós não seremos substituídos como pessoas. Não adianta encher de holograma aqui, cada um na sua casa, e vem o holograma para cá e fica, aleluia, o holograma só, e todo mundo lá, porque hoje já dá para fazer isso. A próxima Copa no Japão, vai ter a Copa e as pessoas vão nos seus países observar os jogadores jogando como se estivesse ali. Como foi feito já o teste quando o Cazuza, que já morreu, pegaram a pessoa dele aqui em Brasília, e ele cantando para aquela multidão, e ali como se ele estivesse vivo. E hoje isso é a coisa mais normal que vai existir, só que não vai funcionar a igreja, porque nós temos que tocar um no outro. Vale o vídeo? Ajuda a pegar a mensagem, mas a unção só aqui. Esse vídeo vai ser bom para lembrar a mensagem e tudo, mas não é a mesma coisa daqui. Por isso que quando você encontra alguém que faltou, olha, foi maravilhoso. O que aconteceu? Foi maravilhoso. Mas eu queria, foi tremendo. Você não consegue explicar, não tem o que explicar. É experiência. É o toque,
É o contato, é a unção que está no lugar, na hora. Não dá, isso não vai por vídeo. Não vai por áudio. Ajuda, você recorda, é bom, repete. Não é bom? É bom. Hoje pela manhã eu estava orando e chorando, vendo um vídeo de uns 50 anos atrás, que marcou a minha vida. Uma música linda de uma família chamada Rex Humbard, a música Somebody Here Needs This Prayer. Alguém aqui precisa desta oração. Com essa música eles ganharam pessoas no mundo inteiro da família. Cantava o pai, a mãe, a nora, os filhos, os netos, e marcou minha família, como eu disse ontem. E hoje na minha devocional, eu entrei no YouTube ainda com aquela gravação horrível, antiga, mas aquilo me pegou, aquilo me pega. Mas eu penso que se eu estivesse com eles, naquele tempo, seria diferente. São experiências. E eu ouço porque eu não tenho o original. Isso me serve porque eu nem existia. 49, 48, eu nasci em 1950. Nada como a experiência de igreja, de corpo. Não tem essa de servir em casa. Não tem isso. É a igreja. Então, Deus vai nos pegando e nos encaminhando para o nosso destino profético. Se como indivíduo tem um destino profético, e agora como igreja, como Bereana, como família Bereana? Então primeira coisa, nós somos propriedade. Eu não escolho igreja, eu não escolho marido, eu não escolho esposa, eu localizo. Ah, mas eu tenho que amar. Que é isso? Não existe isso. Apóstolo, não existe amar? Existe. Mas não é você que acha, é Deus que põe. A palavra Romanos 5:5 diz, Deus derrama o amor no nosso coração. No tempo do Israel bíblico, as famílias contratavam o casamento. Menina Vier, ok. Raquel, Benjamin. Kaidoff, é meu tipo, um tipo assim. Aí depois começava a crescer o amor. Naturalmente. Porque o amor é desenvolvido. Eu sou casado há 42 anos. No meu tempo eu namorava, demorei uns 9 meses para pegar na mão da minha namorada. Pode rir, mas era assim. Pior é isso, posso pegar na tua mão? E a ousadia de botar a mão no ombro. O dia que eu botei a mão no ombro, assim, botei a pontinha do dedo, me arrepiei todinho, e nossa! Beijar? Isso que a molecadinha faz hoje? Não tinha isso. Não tinha isso. Minha namorada, minha esposa, acho que o pai dela era igual a Deus. Todo lugar. Ó meu pai. Ó meu pai. Ó minha mãe. Parece que o pai e a mãe estavam em todo. Não tinha jeito. Pois é. Só que nesses 40 e tantos anos, o amor foi mudando de modo de ser. E aquele amor do primeiro momento, em que eu abandonei tudo, abandonei os estudos, eu morria de medo de perder minha namorada, que ela é muito linda. Se hoje com 61 anos é linda, e você imagina com 16, quando eu conheci, eu falei, esses caras vão tomar de mim. Eu só era assim, bom de papo. Mas eu larguei a escola, eu pulava o muro. No meu tempo não podia sair da escola, o portão do ginásio. Naquele tempo a escola estadual era melhor do que a particular. Para entrar na estadual você tinha que fazer admissão. E eu entrei. E o portão era trancado. E eu ficava... Na minha classe ela passava, eu não aguentava, eu saía, eu pulava. E encostava junto. Oi, você não está na escola? Eu saí mais cedo. Sem vergonha. Porque eu queria ficar com ela. Quando nós casamos, eu dizia assim, pai, me dá só 1 ano de vida. Viver com esta mulher, eu só preciso de 1 ano de vida. De tanta paixão. E isso foi mudando. E aumentando. Porque nós dois cultivamos. Nós aprendemos sem ninguém ensinar, porque não tínhamos pastores naquele tempo que nos ensinasse isso. Que eu teria que lutar para fazê-la feliz. E ela aprendeu que se ela me fizesse feliz, eu a faria feliz e nós seríamos felizes.
Por causa do nosso tipo de vida, nossos filhos tiveram dificuldades em se casar. Precisamos quase que botar para fora. Porque as meninas diziam, pai, mãe, eu quero um homem igual o pai. E o filho, quero uma mulher igual a mãe. Não, você vai ter a tua mulher e o teu marido. E vocês vão, e graças a Deus, todos estão bem. Mas por quê? Foi mudando o amor. Mudando o amor. E hoje, para um seminário de 2 dias como esse, para mim já está ficando difícil demais. De saudade de estar junto. Vai chegando aí, tempo da idade, você fica mais dependente do teu cônjuge. E eu falo, meu Deus, como é que alguém consegue sobreviver sem um esposo ou sem uma esposa? Então quem coloca o amor é Deus. É Deus. Então quando você é de Deus, não importa a idade, quanto mais você mais vai amar, mais vai gostar, não tem nada que vai te tirar desse projeto. Então eu creio que isso é com o emprego. Quando eu vou escolher uma profissão, aleluia, aleluia, manda mais, manda mais, manda mais. Então quando você vai escolher uma profissão, você não pode pensar, eu quero fazer uma profissão, o que dá dinheiro? Não adianta você fazer uma profissão que dá dinheiro se você não gostar. Porque você tem um DNA dentro preparado para alguma coisa. Eu tenho 64 anos, quando eu era rapaz diziam, não faça direito que direito está saturado. Não faça contabilidade que tem contador contabilizando para contador, isso década de 60. Eu falei, o que eu vou estudar? Engenharia? Nem pensar. Passaram-se mais de 40 anos. Se eu pudesse, eu faria direito. Amo direito. Porque direito, você vai aprender sobre justiça. E quando você aprende de justiça, você se apaixona mais por Deus. Hoje eu me realizo nos meus filhos. Minha filha mais velha é advogada. Odeia advogar. Mas ela me ajuda na igreja, ela vê as causas para mim, ela não trabalha no sentido de promover divórcio, ela vai só para conhecer. E eu comprei um livro chamado Justiça, falei, filha, isso aqui é baseado na Bíblia. Então, não tem saturar. Engenheiro não satura. Pintor não satura. Estava tomando café agora, vendo uma mulher que trabalho manual, artesanato. Aquela mulher, ela pega os panos coloridos, faz bolsinha e ganha 40 mil por mês, fazendo bolsinha, fazendo toalhinha, pano de mesa, não é possível. Não tem. Se você está no teu dom, naquilo que você foi chamado para fazer, você vai ser o melhor. Vire para o seu cônjuge, alguém está do lado e fala, eu sou o melhor na minha área. E acabou. Eu sou o melhor na minha área. Podemos aplaudir Jesus? Você só não é o melhor se você está em área errada. Ah, eu vou sair de Bauru, que Bauru é quente. Se Deus te colocou em Bauru, fica em Bauru. Os colegas, Nicolau, você fica naquela cidadezinha, você fica naquela Valinhos, vai para São Paulo, para a capital, vai para o Rio. Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Eu vou para o mundo, mas quando chego em Campinas, o avião vai chegando em Campinas, delícia. Mas quando passa a fronteira para Valinhos, aquela cidadezinha provinciana, restaurante fecha para almoço, eu amo, porque ali é o lugar que Deus me colocou. É o lugar que Deus me colocou, é ali que eu vou fluir. Porque se eu me meter a besta de para onde Deus não me mandou, eu vou correr riscos. Se eu morrer fazendo a obra de Deus, eu glorificarei a Deus. Se eu morrer num projeto que eu inventei, eu frustrei um projeto de Deus, não para Deus, mas para minha família. Porque toda a minha atitude vai gerar nos filhos, porque Deus é geracional. Apóstolo, você não tem medo de ir para Israel? Não. Porque eu aprendi que o lugar mais seguro é na casa do meu pai. Quando eu era menino, eu arrumava encrenca, corria até pular meu muro. Depois, dentro da minha casa, eu falava, vem, ninguém entrava. E eu não sei porque eu tinha esse negócio, eu provocava, e era fraco, eu era bom de perna, eu corria. Mas, na casa do meu pai era protegido. Então, se o mundo vai estourar a guerra, corre para Jerusalém, que é a casa do pai, é para lá que ele vem. Olha o raciocínio. Se eu vou para São Paulo pregar e não tenho medo, com todo respeito aos cariocas, eu vou agora semana que vem para o Rio de Janeiro, sair do avião, andar 1h30, oh Deus, me livra de arrastão, me livra. Se eu vou para tudo isso, não vou para Jerusalém, me poupe. Então,
Ah, mas o senhor pode morrer. Posso. Eu não fui para Jerusalém passear. Eu não fui para Jerusalém jogar bola. Eu não fui para Jerusalém. Eu fui para Jerusalém por um chamado de Deus. Se eu tiver que morrer ali, a minha morte vai mexer com a igreja, vai trazer avivamento. Você já deve ter escutado a Ruth Ruibal, marido dela, em Cali, na Colômbia, começou a ganhar traficantes. Aquele tempo de Cali, onde era o tempo do Pablo Escobar. E aí o tráfico falou, nós vamos matar você, nós vamos te matar. E aquele homem sabia que ia morrer, aquela mulher com 2 filhas, que mulher, que irmã. O marido foi com a filha mais velha, colocou a filha, fica aqui no carro, sabe-se hoje que ele, presume-se que ele sabia. E ele vai num lugar que chamaram ele e mataram. Aquele homem passava a vida chamando os pastores para unidade, ninguém vinha. Fazia café, ninguém vinha. Marcava reunião, ninguém vinha. No enterro dele, todos os pastores foram. E ali começou um avivamento em Cali, Colômbia. E a Ruth ficou com as 2 filhas, pastoreando a igreja com 2 filhas. Quando ela conta a história dela, Davi deve ter contado, Davi tem muito contato com ela, aquela mulher com 2, hoje as 2 filhas não estão mais casadas, estão fora do país, ela toca a igreja dela, com os pastores. Mas a morte daquele homem trouxe uma revolução naquele lugar. Eu não quero morrer, eu oro, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Mas, se Deus tiver um projeto desse para a nossa vida, a nossa morte nunca vai ser em vão. Ele vai fazer redundar em glória. Então, todas as minhas decisões, as minhas opções, as minhas escolhas, precisam ser o que Deus quer. Por que nós quebramos muita cara nesses anos que passaram? Porque muitas vezes a gente imaginava que Deus queria para nós o que Ele queria para outros. Quando eu voltei da Coreia em 93, eu não gostava de célula, particularmente, mas eu vi lá o Dr. Cho. Eu tinha uma igrejinha pequenininha. Vou lá num homem que tem uma igreja com 750 mil pessoas. Eu falei, não é possível, não tem, isso é conversa. Cheguei lá, tinha. O homem tinha 100 ônibus. Eu falei, se eu tivesse 100 pessoas já estava bom, ele tem 100 ônibus. Ele tinha 2 montanhas, eu não tinha um predinho, ele tinha 2 montanhas. O povo enchia o ônibus, ia para as montanhas orar, é muita gente, é um exagero, para que esse monte de gente? Ele tinha um prédio só para segurar uma cruz, que eu falei, meu Deus, com esses tijolos eu construiria uma mega igreja, só para segurar uma cruz. E eu estava no início de batalha espiritual, eu era contra a cruz. Hoje já não sou, já mudou muita coisa. Cruz, como é que Deus abençoa uma igreja que tem cruz? Pior do que a cruz foi o que eu vi na montanha de oração, que eu nem vou falar para não escandalizar vocês, porque Deus usa a cultura, não é que Ele aprova, mas Ele usa, o pessoal está na ignorância. Quando eu subi a caminho da oração, eu falei, meu Deus, que é isso? Isso é idolatria. Mas eu fiquei ali orando e Deus operou. Mas aquele homem, aí eu voltei, falei, não, são células, e voltei. Mas não virava. Aquilo era igual motor de Brasília. Você lembra de Brasília? Quem já teve Brasília? Motor de 2 tempos, quando estava desregulado e não pegava de jeito nenhum. Aquilo parecia motor de Brasília. Não batia, ponto, não tinha jeito. Mas o que a gente imagina? A pessoa fez, deu certo, eu tenho que fazer. Aí eu aprendi. Nunca você deve fazer o que dá certo. Você tem que fazer o que é certo. Então não é porque deu certo para aquela igreja, deu certo lá, e vamos fazer o encontro, deu certo. Pode ser que Deus tenha para você também. Se tiver para você também, vai dar certo também. Mas o princípio não é fazer o que dá certo, é fazer o que é certo. Na dúvida, para as máquinas. Na dúvida, para tudo. Quando para as máquinas, você está com um carro correndo, errou o caminho, meteu o pé no breque, capaz de você abater a cabeça no para-brisa. Mas é melhor, porque quanto mais você correr, mais você se distancia do projeto original. Está perdido na floresta? Para e tenta voltar até onde você conhecia, porque à medida que você avança, vai piorando mais.
Então, às vezes, a gente tem que dar um tranco na igreja, um breque, uma brecada, e aí sai gente pela janela, é normal, bate a cabeça no para-brisa, mas você segura a barra, para e começa de novo. Amém? De vez em quando é bom isso na igreja, porque existe uma frase que você quer conhecer uma pessoa, você dá cargo. Mas se você quiser conhecer melhor ainda, tira o cargo. Então nós precisamos entender que nós somos Vocês estão rindo de quê? Nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Eu fui comprado por preço. Quem é comprado não escolhe. Nós somos dulos. Nós somos servos. Eu tenho o livre-arbítrio para encontrar a vontade de Deus. O que é livre-arbítrio? É o meu poder de escolher servir o meu Deus. Porque o livre-arbítrio usado contra o projeto de Deus é rebelião. Observe, eu tenho um projeto, como eu disse ontem, do foguete. O construtor fez assim, esse foguete, ele vai fazer essa etapa, essa etapa, essa etapa, e vai para lá. A hora que eu mudo esse dispositivo, foi bum, 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 e arrebenta. Eu posso mudar, mas eu posso me arrebentar. E se Deus planejou para mim o melhor, ainda que todo mundo ache que é ruim, vai dar certo. Minha mãe nunca ligou a minha vida espiritual. Ela era a beata do Padre Cício de Juazeiro do Norte. Me via para a missa, eu ia para a missa mais para bagunçar. Não quero falar nada. O dia que eu me converti, virou uma fera. Virou uma fera. Isso é... O dia que eu levei o pastor em casa, mano, foi um terror. Todo mundo com medo do pastor roubar a gente, a gente não tinha nada. Era capaz do pastor deixar algum negócio, eles eram americanos, gente bonita, olhos azuis, tudo bonitinho. E aquela casinha nossa lá, tudo pobre, não tinha nada. Eles iam roubar a gente. Minha sogra, macumbeirona de dar medo. A hora que o bicho entrava, eu saía. Era eu ou o bicho. E ali, naquela vida que eu estava naquele momento, eu tinha medo do bicho. Na hora que ela encurvava e mudava de voz, miséria, chispava. Metia o pau nos crentes. Mais um dia, diga, mais um dia. Minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram, são pastores, e minha sogra, desse tamanho, magrinha, ela se converte. E aí, é dom. Aquele dom que era usado para o mal, passa a ser usado para o bem. E de todas as pessoas que oravam por mim, como eu gostava dela, que ela falava assim, que jeitinho dela, o diabo comigo eu levo aqui, meu filho. Aquela mãozinha, assim, ora por mim, ora por mim. Eu era o segundo pastor dela. O primeiro era o R.R. Soares. Que ela era obreira de lá, eu era o segundo, você é o segundo, oh que bom. Quando ela visitava a minha igreja para honrá-la, eu cantava, eu botava aquele paletó parecido do R.R. Soares e cantava: eu vou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não vi. Ela ficava toda feliz. O ano passado ela foi para Jesus. Dona Ana, diga, eu não tenho liberdade para errar. A minha opção é cumprir o meu destino profético. Quando a palavra diz, Paulo orava. Primeiro Paulo orava agradecendo a fé dos irmãos. Eu poderia parafrasear. Eu oro pela Beriana, eu oro pelo Edson, oro pela Gisele, oro pela sua família. Que maravilha, eles têm fé, homens de fé. Eu testemunho isso, porque eu vejo fé, eu vejo ânimo, eu vejo insistência, eu vejo luta, não vejo desânimo. São como se fossem meus filhos espirituais. Não são, eles têm um monte de pai. Mas são como os meus filhos. Mas olha o que Paulo fala. Eu oro para que Deus abra os teus olhos espirituais. Verso 18. Ilumine os olhos do vosso coração, para que você saiba a esperança do seu chamamento
e a riqueza da sua glória de herança nos santos. Há uma riqueza de chamamento. Há uma riqueza de herança. Eu tenho que deixar um legado. Eu não posso passar a revelia. Se eu errar, eu mato meus filhos ministerialmente. Uma vez eu orei para Jesus, falei para Deus, falei, Pai, eu não entendo um versículo que diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso foi colocado assim ou está fora de ordem? Agora, pergunta idiota, estúpida, imbecil. Se a Bíblia foi Deus que falou, quem está errado é a minha cabeça. Mas eu pensava, o diabo não vem para roubar, destruir e matar? Aí um dia Deus me deu entendimento. O diabo não pode matar ninguém. Senão já teria nos matado. Ele não pode matar. Então o que o diabo vem? Ele vem para roubar, matar e destruir. Aí eu tive luz. Ele vem matar o nosso destino profético. E aí você vira destruído, você vira um zumbi espiritual. Suponhamos, Deus tem um projeto pastoral para o irmão. Um exemplo. O diabo vai fazer de tudo para... Não, veja, faça uma carreira. Você é um bom profissional. Você pode ir para a aeronáutica. Exemplo, aeronáutica. Então, mas há um destino no céu para você. Há um destino pastoral, um exemplo. E ele vem, rouba este sonho que é de Deus. Se ele conseguir roubar, você está morto. Você pode continuar a ser crente, você pode continuar a viver a vida que você quiser, mas você está destruído. Vai para o céu, por ser nascido de novo, mas você cortou um veio geracional, porque de uma ação tua, resultaria em... Você nem imagina. Quando eu falei do Rex Sambert, porque minha esposa aprendeu a jejuar com ele. E na época eu achava estranho essa de mandar oferta para lá, e ela mandava oferta, recebeu a chave da oração, ela jejuava na quarta, no mesmo horário que todo mundo, jejuava na sexta, ela jejuava pela minha mãe, jejuava pela minha sogra, e por causa desta família que pregava isso, que eles nem me conhecem, mas elas pregavam isso, uma mulher começou a orar e jejuar, aquela mulher mexeu com a vida do marido, aquela mulher salvou a família, e dali... Alguns são pastores, eu sou pastor, meu irmão é pastor, outro irmão é pastor, o irmão da pastora Wanda é pastor, o outro é pastor, que ganham vidas. Olha, o desencadear, efeito dominó. Mas se há uma frustração, há uma ceifa maligna. Por isso que eu tenho que entender qual é o meu chamamento, qual é a minha posição. Ainda que eu não veja aparente resultado, mas na eternidade há. Eu ouvi uma ilustração de alguém, o homem que ganhou o Billy Graham, era um homem que não é eloquente, não tem mensagem bonita, eu esqueci o nome dele agora, um homem muito simples, mas ganhou Billy Graham. Só que Billy Graham é a pessoa que mais ganhou almas do século passado, e ainda está vivo. Às vezes você é usado para uma pessoa que vai ser a faísca para o avivamento. Vale, seu vizinho, há um tesouro escondido no teu coração, que tem que ser ativado para estes dias futuros. Glória, palmas ao Senhor. Nós somos propriedade para exercer governo. Olha, esse assunto governo é maravilhoso. Nós não conseguimos acreditar na dimensão do que é isso. Nós não conseguimos acreditar. A gente lê, mas é só ver alguém com alguma posição, a gente já se sente inferior à pessoa. Não existe ninguém, nenhuma autoridade mundial com mais poder de governo que um crente cheio do Espírito Santo. O presidente da nação, ele tem a autoridade de ser presidente da nação. Só que um crente, ele está ligado ao governo do cabeça que é Jesus, que é o rei do universo. A palavra diz o seguinte, Paulo não consegue expressar, ele procura palavras, ele não consegue. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, do seu dínamo, do seu dinamite,
o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar. Paulo começa a demonstrar o poder de Deus. Olha, o poder de Deus foi lá, pegou Jesus morto, ressuscitou e levou Jesus agora e fez Jesus sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Aonde esse lugar? Paulo enumera as 4 posições de governo. Ele está acima de principado, ele está acima de potestade, ele está acima de poder e ele está acima de domínio. São os 4 níveis de poder espirituais. É o principado, é o nível, os príncipes malignos das nações, as potestades, o poder e domínio. São os 4 níveis. E observe que Paulo está falando. Cristo foi ressuscitado e Deus o levou, e Paulo vai enumerando acima de todos esses poderes, colocou Jesus no trono, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, fez de Jesus cabeça e deu à igreja. Você acha que esse cérebrozinho nosso, com esses 2 aí, o tic-teco, consegue entender isso? E normalmente o nosso tic-teco está um para um lado, outro para outro. Às vezes você acorda até eles se concentrarem. Porque algumas pessoas têm 2 neurônios, outras têm 3, 4, né? Brincadeira. Como é que a nossa mente vai entender? Por isso que Paulo faz aquela música em Romanos. Profundidade da riqueza, da sabedoria. Quem entrou na mente do Senhor para que possa conhecê-lo? Não dá. É muito. É muito. É maravilhoso. Eu estou falando de você. Estou falando da tua vida. Você nem acredita. Eu não posso fazer nada, mas é você. Sou eu. Estou falando a teu respeito. Eu não estou falando do super crente. Não estou falando do Billy Graham. Não estou falando do Dave Young Show. Não estou falando desses homens. Estou falando de você. Estou falando de cada um de nós. Cabeça. Deus nos colocou para a cabeça. Então, se a igreja não entende isso, ela não tem sentido. Ela passa a ser uma congregação, onde a gente vem aqui no culto de manhã, vai para casa, almoça, tudo bem, volta à noite, toma um banho, bota o bom perfume, a roupa, vem para o culto, aleluia, o culto foi bom, não foi bom, sei lá, ganhou alma, não ganhou, volta para casa. A gente não entende que isso aqui são só ajuntamentos para subsídios espirituais, só para nos estimularmos mutuamente, mas a nossa posição de governo é full time, é em todo o tempo, nós estamos governando ou desgovernando. Porque toda operação passa por um governo. A operação de Satanás é nos fazer cegar. Satanás não pode te matar. Ele quer te roubar algo que você tem. Vou sintetizar a obra de Satanás. Eu vou sintetizar. Estava pregando em Santos, eu falei, eu gosto de falar de Jesus em Santos. Porque a obra de Satanás é um castelo de areia. Já viu a pessoa fazer castelo de areia na praia? A pessoa vai de manhã cedo, e bola ali, bota uma aguinha, vai subindo, o artista faz a torrezinha, faz a barricada, faz ali a ponte, faz aquele castelão bonito e começa a olhar, depois capricha aqui, vai ali, bota detalhe, bota fechadurinha, bota ali, bota crocodilo ali naquele lado, vai botando, faz aquele castelo maravilhoso. E a onda vem vindo, vai subindo. Chega depois, não fica nada. O diabo faz isso. Ele pega uma pessoa, ele vai cercando, ele vai planejando, ele planeja o adultério. Um adultério não acontece da noite para o dia, aquilo vai sendo cevado, a pessoa vai cedendo, ou é um roubo, ele vai trabalhando, ele vai passar às vezes anos preparando. E de repente a pessoa tem consciência, ela pede perdão, está zerado. Ele tem pouca coisa para fazer. Ele só quer roubar uma coisa que você tem. Ele só quer roubar uma coisa que você tem, que é uma arma. E se ele tomar, ele usa contra você. Satanás não tem poder. Satanás não tem poder. Todo o poder pertence ao Senhor. Ele trabalha no engano. Satanás trabalha no engano. E ele usa a arma que nós temos. Esta arma é a autoridade espiritual.
A nossa autoridade espiritual. Só que a nossa autoridade espiritual só é exercida na plenitude quando eu estou na posição que é minha. Se eu estiver na minha posição, não tem papo de brecha. Não tem essa de brecha. Pode cair o avião, você é o único que escapa. Pode fazer o que for que não te pega. Fiz um culto da ressurreição. E tem uma senhora que o marido é uma bênção. Incrédulo. E o marido, não, porque ali realmente é perigoso. Faço culto de madrugada. Eu falo, irmã, não vem, uma pastora. Eu falo, não vem, fica lá, não vem. Não vem. Eu não boto pressão, cada um é livre. E nessa última, diz que o marido estava realmente... Estava. Ela disse que saiu, e ele falando, você vai voltar e vai entrar com um cara aqui dentro, vai ser uma desgraça. Porque a região que ela mora é perigosa. A senhora tem boutique, a senhora, uma benção de irmã. E ela, quando saiu, a chave travou no portão, que ela tentou abrir o carro, vinha uma pessoa. E pelo aspecto, ela paralisou. Paralisou, porque já sabia a história dali. E a pessoa veio na direção dela, ela pensou em entrar, correr para o portão, mas tinha travado o portão, o carro, ela ficou parada. E a palavra que ela diz, é como se o rapaz passasse por dentro dela e não a visse. E ele passou. Com aquele aspecto, com aqueles olhos, assim, olhando, passou por ela, foi embora. Ela entrou no carro e glorificou a Deus. Poderia ter acontecido? Poderia, todos estamos sujeitos. Mas naquele momento ela exerceu autoridade espiritual. E quando você está no centro da vontade de Deus, você tem autoridade espiritual. Não venha me dizer que aquela fornalha refrescou, não, que não refrescou, não. Tanto é que as pessoas que foram jogar os rapazes morreram queimados, de longe. Eu vi uma nova interpretação da Cova dos Leões, e eu achei interessante, eu quero compartilhar nessa manhã. Quando os leões souberam que Daniel ia ser lançado na cova, o líder da cova disse, nós estamos acabados. Os leões, por quê? Nós vamos comer carne, comida kosher? É judeu? É carne consagrada? Diz, não, o leão mais velho, você não sabe essa história desse povo. Lá no ano passado, um tal de Sansão, matou o chefe da nossa clã. Abriu a boca e rasgou os leões. Não é possível. É possível. É. E aquele leão-chefe começou a contar as histórias dos livramentos. Essa gente não se mexe. Eles, teve um lá que matou um gigante. Com uma pedrada, cortou a cabeça. Não, é... E os leões começaram, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Nós estamos acabados. E os leões em crise. E começa a trazer Daniel. E os leões começaram a orar fervorosamente. Para que fossem livrados. E quando o anjo entrou com Daniel, o leão falou, aleluia, Deus mandou um anjo para nos proteger. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Essa é a melhor interpretação. Não era Daniel que tinha problemas, eram os leões. Não era Daniel na cova dos leões, eram os leões na cova de Daniel. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, não dá chabu. Eu amei essa história, vou estudar ela profundamente, porque tem sentido. Aleluia, Deus mandou um anjo para nos proteger. Porque até hoje eu pensava que o anjo protegeu Daniel. Porque quando nós estamos na posição que Deus nos colocou, nós somos imortais. E nós somos invencíveis. Você acha que Paulo falou aquilo, ó morte, onde está a tua vitória? Já o verdugo já vinha com a espada para cortar a cabeça dele. É questão de entender o seu destino profético. Onde está, ó morte, a tua vitória?
A pessoa está presa. Já houve o decreto. Porque ele sabia que ele iria cumprir um propósito. Qual foi a sua palavra? Acabou? Finish. Ok. Completei a carreira, guardei a fé. Tenho certeza que o justo juiz já guardou o meu depósito. Ele iria de um jeito ou de outro. Foi de uma maneira mais rápida. Cortou a cabeça. Mas não como derrotado, mas como vitorioso. Combati o bom combate. Fiz o meu ministério. Completei a carreira. Não é acabei, eu completei. Você no centro da vontade de Deus só vai embora quando completar. Mas tem pastor que não acredita. Uma vez estava com um pastor no avião, o avião deu turbulência. E avião na turbulência é bom. Quando a turbulência é forte, as pessoas confessam o pecado que cometeu. Confessa os pecados que ele cometeu no útero da mãe. Eu estava no útero, eu chutei minha mãe, perdão, eu chutei. Confessa pecado que mordeu o seio da mãe, eu mordi de raiva. E ali, e se a turbulência aumentar, ele começa a confessar os que vai fazer. Eu sei que eu vou pecar, Deus. É a hora da consagração. A boa turbulência é a hora da consagração. Eu nunca peguei essa, graças a Deus. Eu confesso sem precisar de turbulência. Porque, sei lá, confessar debaixo da turbulência, eu não sei se é sincera a confissão. Aí o pastor falou, ô Nicolau, eu falei, olha rapaz, o homem de Deus, essa é uma frase do César Castelhano, o homem de Deus é imortal até completar a obra. Será que eu não terminei a minha? Meu amigo, se você não terminou, eu não terminei. Eu tenho unção de Caleb. Então, pode ser que caia, vocês morrem tudo. Eu vou ficar numa boia, num pedaço de pau, algum negócio, porque eu vou completar a minha obra. Amém? Aleluia. Então, eu preciso entender que há um governo, que a Bereana exerce um governo. Bereana não está aqui como opção. Bereana completou 80 anos. E quando nós olhamos as fotos registram fatos históricos. Então, imagine aqui quando começou. E vamos vendo, poderia ter muitos painéis mostrando as mudanças. Não só o tipo do prédio, que o prédio é uma roupa. Só que a roupa fala do teu interior. As roupas das pessoas são roupas da época e mostra um sinal da época. Mas nós vamos vendo as mudanças, as transformações. Isso é uma carreira. A nossa vida como pessoa e como igreja é uma carreira. Paulo fala, completei a carreira. Hebreus 12 diz, 12 de 1 a 5, tendo em vista a quantidade de testemunhas, porque ele está falando de Hebreus 11 da galeria dos heróis, as testemunhas que nos observam, cumpramos a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo de nos ver, suportou a cruz e a ignomínia. Então, nós não poderíamos ficar parados em 1934. Não poderíamos parar em 50. Podia fazer um culto especial, 50. Nicolau nasceu por aí, lá no Crato, no Ceará. Esse menino Deus vai usar muito, aleluia, glória a Deus. Aí podia desse culto dos 50, já ter tanto culto. Então, o de 50 por não seria problema, né? Não seria menos aberrante do que outros. Mas só que isso aqui terminou ontem. Que dia foi o aniversário da igreja? Termina no aniversário da igreja. E se nós não entrarmos no projeto de Deus, nós vamos cair no 4M. Diga 4 M's. 4 M's. Primeiro M, mover do Espírito Santo. É onde devemos permanecer. Segundo M, é o movimento humano. É quando você estaciona, já está bom, a tenda está boa, está tudo bem, não precisa mexer mais em nada, a nossa doutrina é boa, ninguém mexe em nada, time que está ganhando não se mexe, já é o movimento humano. Terceiro M é um monumento. A Bereana. A Bereana. Aí você cria um monumento. E o quarto M é a morte. O que é a morte? Nós vamos morrer?
Não. Mas morre o propósito. Eu tenho que permanecer no mover. E o mover, ele é contínuo, ele é dinâmico. Ele não é o super-homem, mas é para frente e para o alto. Pergunta se esse avião está querendo falar alguma coisa, ele já pousa aqui, a gente acerta com ele. A igreja bereana, para cumprir o chamamento, para cumprir o novo tempo, ela precisa de revelação. Todo envio é um envio com autoridade. João 20, 19 e 20. João 20, Jesus, depois de ressuscitado, ele encontra os discípulos numa casa e ele fala: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Há uma versão inglesa, do East, que diz o seguinte: da mesma maneira que o Pai me enviou em missão permanente, pelo qual eu ainda sou responsável, eu envio vocês. Olha o que Jesus fala, na versão amplificada. Da mesma maneira que o Pai me enviou em missão permanente, pela qual eu ainda sou responsável, estou enviando vocês. Isso eu preciso entender, que eu estou aqui numa missão, que não é opção. Eu não tinha o que fazer, virei pastor. Não tinha outra coisa melhor para fazer, virei pastor. Não, eu tenho um chamado. Eu estou numa missão. Uma missão permanente de qual Jesus é responsável. De quê? De governo. Eu mando na cidade. Eu mando no país. Eu tenho autoridade espiritual. Aliás, eu tenho mais que todo mundo. Não tem lei que quebre minha autoridade espiritual. É só ver na Bíblia. É só ver a história de Daniel. Gente, Daniel era chefe de feiticeiro. A gente fica preocupado tanto, mas fulano é feiticeiro, é satanista. E qual o problema? Se Daniel vivesse no nosso tempo, era capaz dele perder o chamado dele. Ele ia vir: pastor, eu fui escolhido para ser chefe de macumbeiro. Ô irmão, que é isso, meu irmão? Sai fora disso, meu. Vai procurar outro emprego melhor, meu. Vai vender pipoca. Você vai trabalhar com feiticeiro, aquele monte de feiticeiro, você vai ser chefe dele? Não, vai procurar um emprego cristão, vai uma obra limpa, sai disso. Não, Daniel, ele era chefe dos magos, ele era chefe dos feiticeiros, e ele salvou o pescoço deles, muitas vezes. E não pense que eles agradeceram, não. Eles estavam sempre tentando dar uma rasteira em Daniel. Às vezes chega alguém para mim: pastor, eu tenho que mudar de emprego. Só eu sou crente. Eu falei: você está proibido. Você está proibido de sair. É só você crente? Meu irmão, então ora para que Deus mande mais, porque você não sai de lá. Aqui tem acampamento de adolescente, não tem? Tem. Um adolescente recém-convertido foi para um acampamento, não de igreja. E o pastor apavorado, ele era novo convertido, orientou. Quando ele voltou na segunda-feira, pastor, como é que foi? Ele falou: maravilha, pastor. Ninguém nem percebeu que era crente. Efésios capítulo 3. Efésios 3, de 1 a 12. A igreja tem que entender uma revelação. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Olha como Paulo se apresenta. Olha, ele não fala que é apóstolo aqui. Ele não fala nem que é servo. Eu sou prisioneiro. Você é prisioneiro do teu chamado. Mas a prisão de Deus é o melhor lugar do mundo. Quando a palavra Paulo explicando lindamente em Efésios 4, do verso 6 em diante, quando diz que Cristo foi pegar os espíritos em prisão. Jesus Cristo morreu, porque tinha que ressuscitar para poder buscar aquelas pessoas. Ele vai lá no Sheol Hades, porque antes da ressurreição ainda era lá no Sheol Hades, onde tinha o Tártaro e onde tinha o seio de Abraão. Ele pega os espíritos em prisão, aliás, o termo é, ele pega cativos, o cativeiro, e vai levando para o paraíso. Ali ele está pegando os santos do Antigo Testamento. Eram pessoas presas, no sentido de presas, de guardadas por Deus, esperando a sua ressurreição. Então, Paulo fala: eu sou preso por amor de vocês. Se é que temos ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, diga revelação, preste atenção no que eu vou dizer agora.
Isso é muito sério neste contexto de Paulo. Observe só. Paulo não é um dos 12. Paulo não é nem o 12º depois da morte de Judas. Depois da morte de Judas é colocado Matias. Paulo é um apóstolo abortivo. Ele fala, Paulo é depois dos 12. E Paulo fala, foi-me dada uma revelação para conhecer o mistério. A palavra mistério, ela significa mistério, mistério no grego, é algo escondido, secreto, geralmente algo religioso que vai ser revelado. É por isso que o nome de Apocalipse é revelação. Mistério que vai ser mostrado. Algo que está por trás da cortina e você vai tirar a cortina para saber. Então Paulo pega um mistério. Paulo recebe um mistério, que é quando nós nos tornamos salvos juntamente com os judeus. Mistério é operação do sobrenatural. Nós precisamos trabalhar na operação do sobrenatural. Mateus 11, 12. A lei e os profetas vieram até João Batista. E agora vem o reino. E o reino dos céus é implantado à força. Então nós vimos, como indivíduo eu tenho um destino profético. Como igreja, eu tenho um destino profético em Bauru, e a partir de Bauru, todos nós somos enviados. Todos nós. De onde nós estivermos, nós somos enviados. Uma palavra, os hebreus, vem de Eber. A palavra Eber, no original, significa aquele que avança, que passou o rio. Então o povo judeu sempre avançou. Mesmo tendo a sua terra prometida, sempre foi um povo. Hoje é o povo mais esparramado no mundo. É o povo judeu. E nós somos o Israel de Deus, nesse sentido. Nós todos somos enviados, nós todos somos apóstolos. No termo da palavra apostelo, os emissários, no hebraico apóstolo é emissário, aqueles que vão, aqueles que são enviados, nós somos enviados. Então, mesmo estando numa cidade, mesmo morando numa casa, dentro do nosso interior, há um envio. Nós somos enviados. E para isso eu preciso compreender essa revelação. A revelação da igreja, nenhum apóstolo teve. Paulo teve. Como assim? Ninguém sabia o que fazer. O que é igreja? Como funciona isso? Isso partiu de uma revelação. Paulo, na sua morte, eu creio que Paulo morreu. Quando ele vai ao céu, e ele recebe revelações, e tem um espinho na carne porque era glorioso o que ele viu, ele vai entender o que é que você vai fazer, nós gentios. Esse mistério. É muito interessante que você volte à noite para a gente explicar direitinho isso, amém? Coloquemos-nos em pé.